Robert Darnton, História da Leitura. Ovídio nos aconselha sobre a maneira de se ler uma carta de amor. Abre aspas. Se sua amante lhe fizer propostas por meio de algumas palavras inscritas em placas entregues a você por um criado esperto, medite com cuidado sobre elas. Examine suas expressões e tente adivinhar se seu amor é apenas simulado ou se suas súplicas partem, na verdade, de um coração sinceramente apaixonado. Fecha aspas. É extraordinário. O poeta romano poderia ser um de nós. Refere-se a um problema que poderia surgir em qualquer época, que parece existir independentemente do tempo. Lendo sobre a leitura em The Art of Love, parece-nos ouvir uma voz que nos fala diretamente a uma distância de 2000 anos. Mas, à medida que ouvimos mais, a voz soa estranha. Ovídio prossegue prescrevendo técnicas para a comunicação com uma amante, às escondidas de seu marido. Abre aspas. De acordo com a moral e a lei, uma mulher honesta deve temer seu marido e estar cercada por uma guarda rigorosa. Mas, se você tiver tantos guardiães quanto Argos tem olhos, pode enganá-los a todos, se sua vontade for bastante firme. Por exemplo, será que alguém pode impedir sua criada e cúmplice de carregar seus bilhetes no corpete dela ou entre o pé e a sola da sandália dela? Suponhamos que seu guardião possa ver através de todos esses estratagemas. Faça então com que sua confidente ofereça costas em lugar de placas e deixe que seu corpo se transforme numa carta viva. Fecha aspas. Espera-se que o amante dispa a criada e leia seu corpo. Não exatamente o tipo de comunicação que associamos hoje em dia a uma carta de amor. Apesar de seu ar de ilusória atualidade, The Art of Love nos lança em um mundo que dificilmente podemos imaginar. Para compreender a mensagem, devemos conhecer algo sobre a mitologia romana, técnicas de escrita e vida doméstica. Devemos ser capazes de nos supor como a esposa de um nobre romano e avaliar o contraste entre a moralidade formal e os hábitos de um mundo dado à sofisticação e ao cinismo, em uma época em que o Sermão da Montanha estava sendo pregado em um idioma bárbaro, bem além do alcance do ouvinte dos romanos. Ler Ovídio é defrontar-se com o mistério da leitura em si. Ao mesmo tempo familiar e estranho, é uma atividade que compartilhamos com nossos ancestrais, embora ela jamais possa ser a mesma que eles experimentaram. Podemos desfrutar da ilusão de sair do tempo para entrar em contato com autores que viveram há séculos atrás. Mas mesmo que seus textos tenham chegado intactos até nós, uma impossibilidade virtual, considerando-se a evolução dos projetos e dos livros como objetos físicos, nossa relação com esses textos não pode ser a mesma que aquela dos leitores do passado. A leitura possui uma história, mas como podemos recuperá-la? Poderíamos começar buscando o registro dos leitores. Carlo Ginzburg encontrou um deles, o de um humilde moleiro de Friuli, no século XVI, nos papéis da Inquisição. Acusado de heresia, o inquisidor perguntou à sua vítima sobre sua leitura. Menóquio respondeu com uma série de títulos e elaborados comentários sobre cada um deles. Comparando os textos e os comentários, Ginzburg descobriu que Menóquio havia lido uma grande quantidade de narrativas bíblicas, crônicas e livros de viagem do tipo que existia em muitas bibliotecas aristocráticas. Menóquio não se limitou simplesmente a receber as mensagens transmitidas pela ordem social. Ele leu de um modo agressivo, transformando os conteúdos do material à sua disposição em uma visão radicalmente não cristã do mundo.
Se essa visão pode ser atribuída a uma tradição popular antiga, como afirma Ginsburg, é uma questão a ser discutida. Mas Ginsburg certamente demonstrou a possibilidade de se estudar a leitura como uma atividade entre as pessoas comuns há 4 séculos atrás. Encontrei por acaso um leitor de classe média abastada em minha própria pesquisa sobre a França do século XVIII. Era um comerciante de La Rochelle, chamado Jean Ranson, e um rousseauista apaixonado. Ranson não apenas leu Rousseau e se emocionou, ele incorporou as ideias de Rousseau na estrutura de sua vida quando montou seu negócio, apaixonou-se, casou-se e educou seus filhos. A leitura e a vida corriam paralelas, como motivos condutores em uma rica série de cartas que Ranson escreveu entre 1774 e 1785 e que mostram como o rousseauismo foi absorvido no modo de vida burguês provinciano sob o antigo regime. Rousseau recebeu um fluxo de cartas de leitores como Ranson após a publicação de La Nouvelle Héloïse. Foi, acredito eu, a primeira onda gigantesca de correspondência de admiradores na história da literatura, embora Richardson já houvesse provocado algumas ondas impressivas na Inglaterra. A correspondência revela que os leitores reagiram como Ranson em toda parte na França e, além disso, que suas reações estavam em conformidade com aquelas que Rousseau evocou nos 2 prefácios de sua novela. Deu instruções a seus leitores de como lê-la, atribuiu-lhes papéis e proveu-os com uma estratégia para compreender sua novela. O novo modo de ler funcionou tão bem que La Nouvelle Héloïse tornou-se o livro mais vendido do século, a mais importante fonte isolada da sensibilidade romântica. Essa sensibilidade está agora extinta. Nenhum leitor moderno pode chorar dessa maneira através dos 6 volumes de La Nouvelle Héloïse, como o fizeram seus predecessores há 2 séculos atrás. Mas, em sua época, Rousseau conquistou toda uma geração de leitores, revolucionando a própria leitura. Os exemplos de Menocchio e Ranson sugerem que a leitura e a vida, a elaboração de textos e a compreensão da vida estavam muito mais intimamente relacionadas no início do período moderno do que estão hoje. Mas antes de precipitar conclusões, precisamos examinar mais arquivos, comparando os relatos dos leitores sobre sua experiência com os registros de leitura em seus livros e, quando possível, com seu comportamento. Fui levado a crer que The Sorrows of Young Werther provocou uma onda de suicídios na Alemanha. Será que não chegou a hora de uma nova avaliação da Werther Faber? Os pré-rafaelitas na Inglaterra proporcionam exemplos similares da vida imitando a arte, tema que pode ser rastreado desde Dom Quixote até Madame Bovary e Miss Lonely's Heart. Em cada caso, a ficção poderia ser mais detalhada e comparada com documentos, bilhetes reais de suicídio, diários e cartas ao editor. A correspondência dos autores e os papéis dos editores são fontes de informação ideais sobre os autênticos leitores. Há dúzias de cartas de leitores na correspondência publicada de Voltaire e Rousseau e centenas nos papéis não publicados de Balzac e Zola. Em suma, seria possível desenvolver uma história e também uma teoria da reação do leitor. Possível, mas não foi fácil, pois os documentos raramente mostram os leitores em atividade,
moldando o significado a partir dos textos, e os documentos são, eles próprios, textos, o que também requer interpretação. Poucos deles são ricos o bastante para propiciar um acesso, ainda que indireto, aos elementos cognitivos e afetivos da leitura. E alguns poucos casos excepcionais podem não ser suficientes para se reconstruírem as dimensões interiores dessa experiência. Mas os historiadores do livro sempre exibiram uma grande quantidade de informações sobre a história externa da leitura. Tendo estudado a leitura como um fenômeno social, podem responder muitas das perguntas de quem, o que, onde e quando, o que pode ser de grande ajuda na abordagem dos mais difíceis porquês e comos. O estudo de quem lê o que em diferentes épocas recai em dois tipos principais, o macro e o microanalítico. A macroanálise floresceu acima de tudo na França, onde se nutre de uma poderosa tradição de história social quantitativa. Henri Jean Martin, François Furet, Robert Stevens e Frédéric Barbier traçaram a evolução dos hábitos de leitura desde o século XVI até os dias de hoje, utilizando séries de longo prazo, construídas a partir do dépôt legal, dos registros de direitos do livro e da publicação anual da Bibliographie de la France. Podem-se observar muitos fenômenos intrigantes nas oscilações de seus gráficos, o declínio do latim, a ascensão da novela, o fascínio geral pelo mundo imediato da natureza e os mundos remotos dos países exóticos que se disseminaram por todo o público educado entre a época de Descartes e Bougainville. Os alemães elaboraram uma série ainda mais longa de estatísticas, graças a uma fonte peculiarmente rica, os catálogos das feiras do livro de Frankfurt e Leipzig, que se estendem de meados do século XVI a meados do século XIX. O catálogo de Frankfurt foi publicado sem interrupção, de 1564 a 1749, e o catálogo de Leipzig, que data de 1594, pode ser substituído no período posterior a 1797 pelo Heinrich Verschachnis. Embora os catálogos tenham seus inconvenientes, fornecem um índex aproximado da leitura germânica desde a Renascença e têm sido explorados por uma sucessão de historiadores alemães do livro, desde que Johann Gottfried publicou seu monumental Geschichte des deutschen Buchhandels em 1908 e 1909. O mundo da leitura em inglês não possui uma fonte comparável, mas, para o período posterior a 1557, quando Londres começou a dominar a indústria da impressão, os documentos da London Stationers Company proveram H.S. Bennett, W.W. Gregg e outros com uma enorme quantidade de material que permitiu traçar a evolução do comércio do livro inglês. Embora a tradição britânica da bibliografia não tenha favorecido a compilação de estatísticas, há um grande número de informações quantitativas nos catálogos de títulos editados desde 1475. Gilles Barbier extraiu alguns gráficos semelhantes aos franceses dos registros da alfândega, e Robert Winans e J. Thomas Tensil avaliaram o início da leitura americana, reexplorando a enorme American Bibliography de Charles Evans, 18.000 inscrições para o período de 1638 a 1783, incluindo, infelizmente, uma população indeterminada de, abre aspas, fantasmas, fecha aspas.
Toda essa compilação e computação proporcionaram algumas orientações para os hábitos de leitura, mas as generalizações parecem às vezes amplas demais para serem satisfatórias. A novela, como a burguesia, parece sempre estar em ascensão, e os gráficos caem nos pontos esperados, mais especialmente durante a Guerra dos 7 Anos, na Feira de Leipzig, e durante a Primeira Guerra Mundial na França. A maior parte dos quantificadores classifica suas estatísticas em categorias vagas, como artes e ciências, e best-sellers, que são inadequadas para se identificarem fenômenos particulares, como a controvérsia da sucessão, o jansenismo, o iluminismo ou o renascimento gótico, exatamente os temas que atraíram mais atenção entre os estudiosos de literatura e os historiadores culturais. A história quantitativa dos livros precisará refinar suas categorias e aguçar seu foco antes de provocar um impacto importante nas correntes tradicionais da erudição. Mas os quantificadores descobriram alguns padrões estatísticos importantes, e suas realizações teriam parecido ainda mais impressionantes se houvesse um pouco mais de esforço ao se fazerem comparações de um país para outro. Por exemplo, as estatísticas sugerem que o renascimento cultural da Alemanha, no final do século XVIII, estava relacionado a uma febre tipo epidêmica pela leitura, a chamada Leswut, ou Latensrust. O catálogo de Leipzig não alcançou o nível que havia atingido antes da Guerra dos 30 Anos, até 1764, quando incluía 1.200 títulos de livros recém-publicados. Com a explosão de Sturm und Drang, elevou-se a 1.600 títulos em 1770. Depois, 2.600 em 1780 e 5.000 em 1800. O francês seguiu um padrão diferente. A produção de livros cresceu regularmente de um século depois da Paz de Westfália, 1648. Um século de grande literatura, desde Corneille até a Enciclopédia, que coincidiu com o declínio na Alemanha. Mas, nos 50 anos seguintes, quando as figuras alemãs se destacaram, a ascensão da França parece relativamente modesta. Segundo Robert Stivels, as solicitações de autorizações para publicar novos livros, privilèges e permission tacite, chegaram a 729 em 1764, a 896 em 1770 e a apenas 527 em 1780. E os novos títulos submetidos ao depôt legal em 1800 totalizaram 700. Certamente, tipos diferentes de documentos e padrões de medida poderiam produzir resultados diferentes, e as fontes oficiais excluem a enorme produção de livros franceses ilegais. Mas sejam quais forem suas deficiências, os dados indicam um grande salto para adiante na vida literária alemã após um século de dominação francesa. A Alemanha também teve mais escritores, embora a população das áreas de língua francesa e alemã fosse mais ou menos a mesma. Um almanaque literário alemão, de Gellert Deutschland, relacionou 3.000 autores vivos em 1772 e 4.300 em 1776. Uma publicação francesa comparável, La France littéraire, incluiu 1.187 autores em 1757 e 2.367 em 1769. Ainda que Voltaire e Rousseau estivessem próximos à velhice, Goethe e Schiller passavam por uma onda de criatividade bem mais poderosa do que se poderia imaginar, considerando-se apenas as histórias convencionais da literatura. As comparações estatísticas cruzadas também são úteis no mapeamento das correntes culturais. Depois de tabular os direitos dos livros durante o século XVIII, François Furet encontrou um marcante declínio nos antigos ramos de ensino, especialmente da literatura humanista e da literatura latina clássica,
que haviam florescido um século antes, segundo as estatísticas de Henri Jean Martin. Os gêneros mais novos, como os livros classificados sob a rúbrica de ciências e artes, prevaleceram após 1750. Daniel Rocher e Michel Marion anunciam uma tendência similar no exame dos arquivos notariais parisienses. As novelas, os livros de viagem e as obras sobre história natural tenderam a tomar o lugar dos clássicos nas bibliotecas dos nobres e dos burgueses ricos. Todos os estudos apontam para uma queda significativa na literatura religiosa durante o século XVIII. Confirmam a pesquisa quantitativa em outras áreas da história social. A de Michel Vauvel sobre os rituais funerários, por exemplo, e a pesquisa de Dominique Julliard a respeito das ordenações clericais e das práticas de ensino. Os estudos temáticos da leitura alemã complementam aqueles do francês. Rudolf Jetzt e Albert Ward encontraram nos catálogos das feiras de Leipzig e Frankfurt uma forte queda nos livros em latim e uma correspondente ascensão nas novelas. Segundo Edward Heyer e Rudolf Schender, no final do século XIX, os empréstimos nas bibliotecas alemãs, inglesas e americanas caíram em um padrão incrivelmente similar. 70% a 80% dos livros pertenciam à categoria de ficção leve, na maioria novelas. 10% eram livros de história, biografias e relatos de viagem, e menos de 1% pertencia à temática religiosa. Em pouco mais de 200 anos, o mundo da leitura foi transformado. A ascensão da novela contrabalanceou um declínio na literatura religiosa. Em quase todos os casos, o ponto crítico poderia ser localizado na segunda metade do século XVIII, especialmente a década de 1770, anos da Werther Faber, Die Leben das Jugendwörter. Provocou na Alemanha uma resposta ainda mais espetacular do que La Nouvelle Héloïse, na França, ou Pamela, na Inglaterra. Todas as três novelas marcaram o triunfo de uma nova sensibilidade literária e as últimas frases de Werther parecem anunciar o advento de um novo público leitor, juntamente com a morte de uma cultura cristã tradicional. Apesar de toda a sua variedade e ocasionais contradições, os estudos microanalíticos sugerem algumas conclusões gerais, algo semelhante à desmistificação do mundo de Max Weber. Mas isso pode parecer por demais cósmico para servir de consolo. Aqueles que preferem a precisão podem recorrer à microanálise, embora esta em geral se dirija ao extremo oposto, o excesso de detalhes. Podemos apresentar centenas de listas de livros nas bibliotecas, desde a Idade Média até os nossos dias, mais do que qualquer um poderia conseguir ler. Mas a maioria de nós concorda que um catálogo de uma biblioteca particular pode servir como um perfil do leitor, ainda que não tenhamos lido todos os livros que nos pertencem e tenhamos lido muitos livros que nunca adquirimos. Esquadrinhar o catálogo da biblioteca de Monticello é inspecionar as provisões da mente de Jefferson. E o estudo das bibliotecas particulares tem a vantagem de unir o que com o quem da leitura. Também nessa área, os franceses assumiram a liderança. O ensaio de Daniel Mornet, L'enseignement de bibliothèque privée, datado de 1910, demonstrava que o estudo dos catálogos das bibliotecas poderiam produzir conclusões que desafiavam alguns dos lugares comuns da história literária. Depois de tabular os títulos de 500 catálogos do século XVIII, ele encontrou apenas uma cópia do livro que iria ser a Bíblia da Revolução Francesa, o Contrato Social de Rousseau. As bibliotecas destacavam as obras de autores que tinham sido completamente esquecidos e não proporcionavam uma base para relacionar alguns tipos de literatura, a obra dos filósofos, por exemplo, com algumas classes de leitores, a burguesia.
70 anos mais tarde, a obra de Mornay ainda parecia impressionante. Mas uma vasta literatura desenvolveu-se à sua volta. Agora temos estatísticas sobre as bibliotecas dos nobres, magistrados, padres, acadêmicos, burgueses, artesãos e até de alguns criados domésticos. Pesquisadores franceses estudaram a leitura através das camadas sociais de algumas cidades. A Caen, de Jean-Claude Perrault, a Paris, de Michel Marion, e através de regiões inteiras, a Normandia, de Jean Queniard, o Languedoc, de Madeleine Fentré. Em sua maior parte, eles se baseiam em inventaire après décès, registros notariais de livros dos bens do falecido. Assim sendo, sofrem dos desvios apresentados nos documentos que geralmente negligenciam livros de pouco valor comercial ou se limitam a declarações vagas como uma pilha de livros. Mas a visão notarial enganou a muitos na França, bem mais que na Alemanha, onde Rudolf Steiner considera os inventários lamentavelmente inadequados como um guia aos hábitos de leitura das pessoas comuns. O estudo alemão mais completo é provavelmente a pesquisa realizada por Walter Wittmann nos inventários a partir do final do século XVIII em Frankfurt am Main. Indicou que os livros pertenciam a 100% dos funcionários graduados, 51% dos comerciantes, 35% dos mestres artesãos e 26% dos artífices. Daniel Rocher encontrou um padrão similar entre as pessoas comuns de Paris. Apenas 35% dos trabalhadores assalariados e empregados domésticos que aparecem nos arquivos notariais por volta de 1780 possuíam livros. Mas Rocher também descobriu muitas indicações de familiaridade com a palavra escrita. Em 1789, quase todos os empregados domésticos podiam assinar seus nomes nos inventários. Grande parte deles possuía escrivaninhas amplamente equipadas com implementos de escrita e apinhadas de papéis de família. A maior parte dos artesãos e dos lojistas passou vários anos de sua infância na escola. Antes de 1789, Paris possuía 500 escolas primárias, uma para cada 1.000 habitantes, todas mais ou menos gratuitas. Os parisienses eram leitores, conclui Rocher, mas a leitura não assumia a forma dos livros que aparecem nos inventários. Envolvia literatura popular, críticas violentas, cartazes, cartas pessoais e até os leitores nas ruas. Os parisienses liam em suas caminhadas pela cidade e liam através de suas vidas, mas seus processos de leitura não deixaram evidência suficiente nos arquivos para que o historiador possa seguir de perto os seus calcanhares. Ele deve, por isso, buscar outras fontes. As listas de subscrição têm sido as preferidas, embora em geral cubram apenas os leitores abastados. Do final do século XVII ao início do século XIX, muitos livros foram publicados por subscrição na Grã-Bretanha e continham listas dos subscritores. Os pesquisadores do projeto para a bibliografia histórica de Newcastle upon Tyne utilizaram essas listas para elaborar uma sociologia histórica do leitor. Esforços similares estão em andamento na Alemanha, especialmente entre os pesquisadores de Klopstock e Wieland. Talvez 1/6 dos novos livros alemães tenha sido publicado por subscrição entre 1770 e 1810, quando a prática atingiu seu ápice. Mas mesmo durante sua Blutzeit, as listas de subscrição não proporcionam uma visão acurada do leitor. Deixavam de lado os nomes de muitos subscritores, incluíam outros que atuavam como patronos e não como leitores, e normalmente representavam mais a venda de alguns empresários do que os hábitos de leitura do público educado. Segundo uma crítica um tanto devastadora,
que Reinhard Wittgenstein dirigiu contra a pesquisa das listas de subscrição. O trabalho de Wallace Kirchhoff sugere que tal pesquisa pode ter mais resultado na França, onde a publicação por subscrição também floresceu no final do século XVIII. Mas as listas da França, como as outras, em geral, privilegiam os leitores mais abastados e os livros mais fantasiosos. Os registros das bibliotecas de empréstimo oferecem uma oportunidade melhor para se fazerem conexões entre os gêneros literários e as classes sociais, mas poucos deles sobrevivem. Os mais interessantes são os registros de empréstimos da Biblioteca Ducal de Wolfenbüttel, que se estendem de 1666 a 1928. Segundo Wolfgang Milch, Paul Raab e John McCarthy, eles mostram uma importante democratização da leitura na década de 1760. O número de livros emprestados dobrou. Os empréstimos partiam das camadas sociais inferiores. Incluíam alguns porteiros, lacaios e oficiais subalternos do exército. E a temática da leitura tornou-se mais leve, deslocando-se de volumes eruditos para novelas sentimentais. Imitações de Robinson Crusoe eram especialmente bem recebidas. É curioso que os registros da Bibliothèque du Roi, em Paris, indicam que houve o mesmo número de usuários nessa época, cerca de 50 por ano, incluindo um certo Denis Diderot. Os parisienses não podiam levar os livros para casa, mas desfrutavam da hospitalidade de uma época mais calma. Embora o bibliotecário lhes abrisse as portas, apenas 2 manhãs por semana oferecia-lhes uma refeição antes de mandá-los embora. As condições são diferentes hoje em dia na Bibliothèque Nationale. Os bibliotecários tiveram de aceitar uma lei básica de economia. Não há nada como um almoço gratuito. Os microanalistas fazem muitas outras descobertas, tantas de fato como se defrontam com o mesmo problema dos macro-quantificadores. Como reuni-las? A disparidade da documentação, catálogos de leilão, registros notariais, listas de subscrição, registros de bibliotecas, não tornam a tarefa mais fácil. As diferenças nas conclusões podem ser atribuídas mais às peculiaridades das fontes do que ao comportamento dos leitores, e as monografias frequentemente anulam umas às outras. Os artesãos parecem alfabetizados aqui e não alfabetizados ali. A literatura de viagem parece popular entre alguns grupos em alguns lugares e impopular em outros. Uma comparação sistemática dos gêneros, ambientes sociais, épocas e lugares pareceria uma conspiração de exceções, tentando contestar regras. Até agora, apenas um historiador do livro foi ousado bastante para propor um modelo geral. Rolf Egelsing declarou que ocorreu uma revolução na leitura no final do século XVIII. Segundo ele, da Idade Média até algum tempo após 1750, os homens liam intensivamente. Possuíam apenas alguns livros, a Bíblia, um almanaque, 1 ou 2 obras de oração, e os liam repetidas vezes, em geral em voz alta e em grupo, de forma que uma estreita variedade de literatura tornou-se profundamente impressa em sua consciência. Em 1800, os homens estavam lendo extensivamente. Liam todo tipo de material, especialmente periódicos e jornais, e os liam apenas uma vez, correndo para o item seguinte. Egelsing não apresenta muita evidência para sua hipótese. Na verdade, a maior parte de sua pesquisa diz respeito apenas a uma pequena amostra de burgueses em Bremen, mas possui uma sedutora simplicidade na relação temporal e apresenta uma fórmula cômoda para contrastar os modos de leitura muito precoces e muito tardios na história europeia.
No meu modo de ver, seu principal inconveniente é o caráter não linear. A leitura não se desenvolveu em uma só direção, a extensão. Assumiu muitas formas diferentes entre diferentes grupos sociais em diferentes épocas. Homens e mulheres leram para salvar suas almas, para melhorar seu comportamento, para consertar suas máquinas, para seduzir seus enamorados, para tomar conhecimento dos acontecimentos de seu tempo e ainda simplesmente para se divertir. Em muitos casos, em especial entre os admiradores de Richardson, Rousseau e Goethe, a leitura tornou-se mais intensiva, não menos. Mas o final do século XVIII parece representar um ponto crítico, onde se pode visualizar a emergência de uma leitura de massa que iria atingir proporções gigantescas no século XIX, com o desenvolvimento do papel feito à máquina, as prensas movidas a vapor, o linotipo e uma alfabetização quase universal. Todas essas mudanças abriram novas possibilidades, não diminuindo a intensidade, mas aumentando a variedade. Devo, por isso, confessar algum ceticismo em relação à revolução da leitura. Embora um historiador do livro, o americano David Hall, tenha descrito uma transformação nos hábitos de leitura dos habitantes da Nova Inglaterra entre 1600 e 1850, quase exatamente nos mesmos termos que aqueles utilizados por Engelsing. Antes de 1800, os habitantes da Nova Inglaterra liam pequenas coleções dos veneráveis, sempre vendidos, a Bíblia, os almanacs, o New England Primer, Rise and Progress of Religion, de Philip Doddridge, Call to and Converted, de Richard Baxter, e os liam várias e várias vezes, em voz alta, em grupo e com excepcional intensidade. Depois de 1800, foram inundados com novos tipos de livros, novelas, jornais, variedades recentes e alegres de literatura infantil, e os liam avidamente, descartando uma coisa assim que podiam encontrar outra. Embora Hall e Engelsing jamais tenham ouvido falar um do outro, descobriram ambos um padrão similar em duas áreas bastante diferentes do mundo ocidental. Talvez tenha ocorrido um deslocamento fundamental na natureza da leitura no final do século XVIII. Pode não ter sido uma revolução, mas marcou o fim de um antigo regime, o reinado de Thomas à Kempis, Johann Arndt e John Bunyan. O onde da leitura é mais importante do que se poderia pensar, pois a colocação do leitor em seu ambiente pode dar sugestões sobre a natureza de sua experiência. Na Universidade de Leiden, há uma gravura na parede, datada de 1610, representando a biblioteca da universidade. Mostra os livros, pesados volumes em fólio, encadeados em altas estantes, projetando-se das paredes em uma sequência determinada pelas rúbricas da bibliografia clássica. Jurisconsulte, Medici, Historici, etc. Há estudantes espalhados pela sala, lendo os livros em balcões, construídos ao nível dos ombros, abaixo das estantes. Eles leem de pé, protegidos contra o frio por grossas capas e chapéus, com um dos pés apoiado em uma barra para aliviar a pressão sobre seus corpos. A leitura não pode ter sido confortável na época do humanismo clássico. Em quadros realizados um século e meio mais tarde, La Lecture et la Liseuse de Fragonard, por exemplo, os leitores estão reclinados em canapés ou poltronas bem acolchoadas, com suas pernas apoiadas em banquinhos. São com frequência mulheres, usando vestidos folgados, conhecidos na época como lixeus. Em geral, seguram entre os dedos um 12º volume de formato elegante e exibem um olhar distante. De Fragonard a Monet, que também pintou uma Licence,
A leitura passa dos aposentos privados para o ar livre. O leitor carrega os livros para os campos e para os topos das montanhas, onde como Rousseau e Heine, ele pode comungar com a natureza. A natureza deve ter parecido se deslocar algumas gerações depois para as trincheiras da Primeira Guerra Mundial, onde os jovens tenentes de Göttingen e Oxford, de algum modo, encontraram espaço para alguns volumes leves de poesia. Um dos livros mais preciosos de minha própria pequena coleção é uma edição de Heim and Die, Idee der Menschheit, de Hölderlin, com a inscrição Adolf Nelle, Januário 1916, Nordfrankreich. Presente de um amigo alemão que tentava justificar a Alemanha. Ainda não estou certo de ter entendido, mas creio que a compreensão geral da leitura avançaria se meditássemos mais diligentemente sobre sua iconografia e seus equipamentos, incluindo a mobília e o vestuário. O elemento humano no cenário deve ter afetado a compreensão dos textos. Sem dúvida, Greuze adotou uma atitude sentimental diante do caráter coletivo da leitura quando pintou um père de famille qui lit la Bible et son enfant. Restif de la Bretonne provavelmente fez o mesmo nas leituras familiares da Bíblia. La vie de mon père. Je ne saurais me rappeler sans attendrissement avec quelle attention cette lecture était écoutée, comme elle communiquait à toute la nombreuse famille un ton bonhomie et de fraternité. Dans la famille, je comprends les domestiques. Mon père commença toujours par ces mots. Recueillons-nous, mais enfin, c'est l'Esprit Saint que va parler. Mas apesar de todo o seu sentimentalismo, tais descrições procediam de uma mesma suposição. Para as pessoas comuns do início da Europa moderna, a leitura era uma atividade social. Ocorria nos locais de trabalho, nos celeiros das tavernas. Era quase sempre oral, mas não necessariamente doutrinadora. Assim, Christian Schubart, em 1786, descreveu o camponês na estalagem no campo com alguns matrizes cor-de-rosa. Abre aspas, quando a noite chega, sempre bebo minha taça de vinho. Então, o mestre de escola lê para mim alguma novidade do jornal. Fecha aspas. A instituição de leitura popular mais importante sobre o antigo regime era o encontro à beira do fogo, conhecido como Veillée na França e Spinstube na Alemanha. Enquanto as crianças brincavam, as mulheres costuravam e os homens consertavam ferramentas. Um do grupo que podia decifrar um texto os relegaria com as aventuras de Les Quatre Filles Allemands, Tio Elempiguel, ou algum outro favorito do repertório padronizado dos livros populares baratos. Algumas dessas primeiras brochuras indicam que sua intenção era que eles entrassem nos ouvidos, começando com frases como, abre aspas, o que você vai ouvir, fecha aspas. No século XIX, grupos de artesãos, especialmente fabricantes de charutos e alfaiates, revezavam-se, lendo ou ouvindo um leitor para se meterem entretidos enquanto trabalhavam. Até hoje, muitas pessoas tomam conhecimento das notícias através da leitura de um locutor de televisão. A televisão pode ser menos um rompimento do passado do que geralmente se supõe. Seja como for, para a maioria das pessoas, através da maior parte da história, os livros tiveram mais ouvintes que leitores.
foram mais ouvidos do que vistos. A leitura era a experiência mais reservada à minoria das pessoas educadas e podia se permitir comprar livros. Mas muitos deles se associavam a clubes de leitura, cabinet littéraire ou Les Gesellschaften, onde podiam ler quase tudo o que queriam, em uma atmosfera sociável por um pequeno pagamento mensal. François Parent Lardot reconstituiu a proliferação desses clubes em Paris durante a Restauração, mas eles remontam ao século XVIII. Os livreiros provincianos muitas vezes transformavam seu estoque em uma biblioteca e cobravam taxas pelo direito de frequentá-la. Boa luz, algumas cadeiras confortáveis, quadros na parede e subscrições para uma meia dúzia de jornais eram o suficiente para transformar qualquer livraria em um clube. Assim estava anunciado Cabinet Littéraire de P. Bernard, um pequeno livreiro de Lunéville, abre aspas. Uma casa cômoda, grande, bem iluminada e aquecida, que estará aberta todos os dias, das 9 horas da manhã até o meio-dia e da 1 hora da tarde até as 10 da noite, oferecendo desde agora aos amadores 2.000 volumes que serão aumentados em 400 por ano. Fecha aspas. Em novembro de 1779, o clube tinha 200 associados, a maior parte oficiais da gendarmerie local. Pela modesta quantia de 3 libras por ano, eles tinham acesso a 5.000 livros, 13 jornais e salas especiais para conversar e escrever. Segundo Otto Dahn, os clubes de leitura alemães propiciaram a base social para uma variedade distinta de cultura burguesa no século XVIII em uma proporção espantosa, especialmente nas cidades do norte. Martin Welk estima que talvez um dentre cada 500 alemães adultos pertencia a uma Leidenschaft em 1800. Marlin Prosener conseguiu identificar bem mais de 400 clubes e esboçar alguma ideia de seu tema de leitura. Todos eles possuíam um suprimento básico de periódicos suplementado por séries irregulares de livros, em geral sobre temas bem áridos, como história e política. Parecem ter sido uma versão mais séria dos cafés, em si uma instituição importante para a leitura que se espalhou por toda a Alemanha a partir do final do século XVII. Em 1760, Viena possuía pelo menos 60 cafés. Eles forneciam revistas, jornais e oportunidades sem fim para discussões políticas, o que ocorreu em Londres e Amsterdã por mais de um século. Assim já sabemos bastante sobre as bases institucionais da leitura. Temos algumas respostas para as perguntas de quem, o que, onde e quando, mas os porquês e os comos nos escapam. Ainda não descobrimos uma estratégia para o entendimento do processo interno, através do qual os leitores compreendem as palavras. Nem mesmo entendemos a maneira como nós mesmos lemos, apesar dos esforços dos psicólogos e dos neurologistas para traçarem os movimentos dos olhos e mapearem os hemisférios do cérebro. Será que os processos cognitivos são diferentes para os chineses que leem ideogramas e para os ocidentais que escandem linhas? Para os israelenses que leem palavras sem vogais, movendo-se da direita para a esquerda, e para pessoas cegas que transmitem estímulos através de seus dedos? Para os asiáticos do Sudeste, cujas línguas são desprovidas de tempos verbais e determinam espacialmente a realidade, e para os índios americanos, cujas línguas só recentemente foram reduzidas à escrita por estudiosos estrangeiros?
Para o homem devoto na presença da palavra e para o consumidor que examina os rótulos em um supermercado, as diferenças parecem infinitas, pois a leitura não é simplesmente uma habilidade, mas uma maneira de estabelecer significado, que deve variar de cultura para cultura. Seria estranho esperar encontrar uma fórmula que pudesse considerar todas essas variações, mas deveria ser possível desenvolver um modo de estudar as mudanças na leitura no interior da nossa própria cultura. Eu gostaria de sugerir 5 abordagens ao problema. Em primeiro lugar, creio que seria possível aprender mais sobre os ideais e as suposições subjacentes à leitura do passado. Poderíamos estudar as descrições contemporâneas da leitura na ficção, em autobiografias, escritos polêmicos, cartas, pinturas e gravuras, para descobrir algumas noções básicas daquilo que as pessoas imaginavam ocorrer quando liam. Consideremos, por exemplo, o grande debate sobre a mania de leitura na Alemanha, no final do século XVIII. Aqueles que deploravam a Laswut não se limitavam a condenar seus efeitos sobre a moral e política. Temiam que ela fizesse mal à saúde pública. Em um folheto de 1795, J. Heisman relacionou as consequências físicas da leitura excessiva. Abre aspas. Suscetibilidade a resfriados, dores de cabeça, enfraquecimento dos olhos, ondas de calor, gota, artrite, hemorroida, aspa, apoplexia, doença pulmonar, indigestão, obstinação, obstipação intestinal, distúrbio nervoso, enxaqueca, epilepsia, hipocondria e melancolia. Fecha aspas. No lado positivo do debate, Johann Adam Berg aceitou as premissas de seu oponente, mas discordou de suas conclusões. Considerou como estabelecido que nunca se deveria ler imediatamente depois de comer, ou quando se está de pé, mas com uma disposição correta do corpo, poder-se-ia ler bastante indefinidamente. A arte da leitura envolvia lavar o rosto com água fria e fazer caminhadas ao ar livre, assim como concentração e meditação. Ninguém desafiava a teoria de que havia um elemento físico na leitura, porque ninguém fazia uma distinção clara entre o mundo físico e o mundo moral. Os leitores do século XVIII tentaram digerir os livros, absorvê-los em todo o seu ser, corpo e alma. O aspecto físico do processo às vezes se projeta nas páginas. Os livros da biblioteca de Samuel Johnson, atualmente propriedade da senhora Donald F. Hyde, são empenados e desgastados, como se Johnson houvesse lutado para abrir o seu caminho através deles. Desde o início da maior parte da história ocidental, especialmente nos séculos XVI e XVII, a leitura foi encarada acima de tudo como um exercício espiritual. Mas como ela era realizada? Seria possível buscar orientação nos manuais jesuítas e nos tratados de hermenêutica dos protestantes. As leituras familiares da Bíblia ocorriam em ambos os lados da grande linha divisória religiosa. E como indica o exemplo de Restif de la Breton, a Bíblia era abordada com temor, mesmo entre alguns camponeses católicos. É claro que Boccaccio, Castiglione, Cervantes e Rabelais desenvolveram outros usos da instrução para a elite. Mas, para a maioria das pessoas, a leitura permanecia uma atividade sagrada. Colocava as pessoas diante da palavra, desvendava os mistérios sagrados.
Como hipótese de trabalho, parece válido presumir que, quanto mais se recua no tempo, mais afastado se fica da leitura instrumental. Não somente o livro do Como Fazer se torna mais raro e o livro religioso mais comum, mas também a própria leitura é diferente. Na época de Lutero e Loyola, ela promovia o acesso à verdade absoluta. Em um nível mais mundano, as hipóteses sobre a leitura poderiam ser delineadas através dos anúncios e dos prospectos dos livros. Daí, algumas observações típicas de um prospecto do século XVIII, tomado ao acaso na rica coleção da Newberry Library. Um livreiro está oferecendo uma edição em quarto dos Commentaires sur la Coutume d'Argonaut, uma obra excelente, insiste ele, tanto por sua tipografia quanto por seu conteúdo. Abre aspas. O texto do Coutume é impresso em tipo gros roman. Os resumos que precedem os comentários impressos em Cícero e os comentários são impressos em Saint-Augustin. Toda a obra é feita de um papel muito bonito fabricado em Angoulême. Fecha aspas. Nenhum editor sonharia em mencionar o papel e o tipo ao anunciar hoje em dia um livro de direito. No século XVIII, os anunciantes presumiam que seus clientes se preocupavam com a qualidade física dos livros. Tanto compradores quanto vendedores compartilhavam do mesmo modo de um conhecimento tipográfico que atualmente está quase extinto. Os relatórios dos censores também podem ser reveladores, pelo menos no caso dos livros do início da França moderna, quando a censura era altamente desenvolvida, além de extremamente eficiente. Um livro típico de viagem, Nouveau Voyage ao Île de l'Amérique, Paris, 1722, de autoria de J.B. Labat, contém 4, abre aspas, aprovações, fecha aspas, impressas por extenso próximo aos direitos. Um censor explica que o manuscrito despertou sua curiosidade. Abre aspas, é difícil começar a lê-lo sem sentir aquela moderada, mas ávida curiosidade que nos impele a continuar a ler, fecha aspas. Outro o recomenda por seu, abre aspas, estilo simples e conciso, fecha aspas, e também por sua utilidade, abre aspas. Nada, em minha opinião, é tão útil aos viajantes, aos habitantes daquele país, aos comerciantes e àqueles que estudam história natural, fecha aspas. E um terceiro simplesmente o considerou uma boa leitura, abre aspas, experimentei grande prazer em lê-lo. Ele contém um número enorme de coisas curiosas, fecha aspas. Os censores não perseguiam apenas os livros hereges e revolucionários, como tendemos a supor olhando para trás, através do tempo da Inquisição e do Iluminismo. Concediam a uma obra o selo real de aprovação e, assim fazendo, apresentavam indicações de como ele poderia ser lido. Seus valores constituíam um padrão oficial em comparação com o qual as leituras comuns poderiam ser avaliadas. Mas, como liam os leitores comuns? Minha segunda sugestão pode atacar esse problema diz respeito às maneiras como a leitura era ensinada. Ao estudar a instrução na Inglaterra do século XVII, Margaret Spurford descobriu que grande parte do aprendizado ocorria fora da escola, em oficinas e nos campos, onde os trabalhadores ensinavam a si mesmos e uns aos outros. Dentro da escola, as crianças inglesas aprendiam a ler antes de aprenderem a escrever, em vez de adquirirem as duas habilidades ao mesmo tempo, no início de sua educação, como ocorre hoje. Frequentemente juntavam-se à força de trabalho antes dos 7 anos de idade, quando tinham início as instruções na escrita. Assim, as avaliações da alfabetização, baseadas na capacidade de escrever, podem ser muito baixas, e o público leitor pode ter incluído um grande
número de pessoas que não podiam assinar seus nomes. Mas a leitura para tais pessoas provavelmente significava algo completamente diferente daquilo que significa hoje. No início da França moderna, os 3 R's eram aprendidos em sequência. Primeiro ler, depois escrever, depois aritmética. Assim como na Inglaterra e, ao que parece, em todos os outros países do Ocidente. As cartilhas mais comuns do antigo regime, livros de alfabetização, como o Cru de Jesus e o Cru de Pardieu, começavam como os manuais modernos, com alfabeto. Mas as letras tinham sons diferentes. O aluno pronunciava uma vogal de apoio antes de cada consoante, de forma que o P surgia como um EP, em vez de P, como é hoje. Quando ditas em voz alta, as letras não se ligavam foneticamente em combinações que poderiam ser reconhecidas pelo ouvinte como sílabas de uma palavra. Assim, P-A-T em pater soaria como ep-a-et, mas a indistinção fonética realmente não importava, porque as letras eram consideradas como estímulos visuais para acionar a memória de um texto que já havia sido aprendido de cor, e o texto era sempre em latim. Todo o sistema era construído na premissa de que as crianças francesas não deveriam começar a ler em francês. Passavam diretamente do alfabeto para sílabas simples e daí para o Pater Noster e Ave Maria, o Credo e o Benedicite. Tendo aprendido a reconhecer essas orações comuns, passavam para as respostas litúrgicas impressas nas brochuras padronizadas. Nesse ponto, muitas crianças deixavam a escola. Já haviam adquirido domínio suficiente da palavra impressa para preencherem as funções que a igreja esperava delas, ou seja, participar de seus rituais. Mas jamais haviam lido um texto em uma língua que pudessem compreender. Algumas crianças, não sabemos quantas, talvez uma minoria no século XVII e uma maioria no século XVIII, permaneciam na escola tempo suficiente para aprender a ler em francês. Mesmo assim, no entanto, a leitura era com frequência uma questão de reconhecimento de algo já conhecido, em vez de um processo de aquisição de um novo conhecimento. Quase todas as escolas eram orientadas pela igreja, e quase todos os livros didáticos eram religiosos, em geral, catecismos e livros de devoção, como a École Paroissiale de Jacques de Bettencourt. No início do século XVIII, os Frères de École Chrétienne começaram a apresentar o eixo texto a vários alunos e a ensinar-lhes como um grupo. Primeiro passo para a instrução padronizada, que iria se tornar a regra 100 anos mais tarde. Ao mesmo tempo, alguns preceptores nas famílias aristocráticas começaram a ensinar a ler diretamente em francês. Desenvolveram técnicas fonéticas e auxílios audiovisuais como as cartas brilhantes e ilustradas do Abade Berthaud e o Bureau Typographique de Louis Dumas. Em 1789, seu exemplo se difundiu para algumas escolas primárias progressistas, mas a maior parte das crianças ainda aprendia a ler ficando de pé diante do professor e recitando passagens de seja qual fosse o texto em que conseguissem pôr as mãos, enquanto seus colegas lutavam com uma coleção heterogênea de livretos nos bancos de trás. Alguns desses livros didáticos iriam reaparecer à noite na VL, porque eram livros populares muito vendidos da Bibliothèque Bleue. Portanto, a leitura ao pé do fogo tinha algo em comum com a leitura em sala de aula. Era uma récita de um texto que todos já conheciam. Em lugar de abrir perspectivas sem limites de novas ideias, ele provavelmente permanecia no interior de um circuito fechado,
exatamente onde a igreja pós-tridentina desejava mantê-lo. Abre aspas, provavelmente, fecha aspas. No entanto, é a palavra principal nessa proposição. Só podemos fazer conjecturas diante da natureza dos primórdios da pedagogia, lendo as primeiras cartilhas e a reminiscência ainda em menor número que sobreviveram dessa época. Não sabemos o que realmente acontecia na sala de aula, e seja o que fosse que acontecesse, os leitores e ouvintes camponeses podem ter construído tanto seu catecismo como suas narrativas de aventuras de maneira que absolutamente nos escapam. Se a experiência da grande massa de leitores está além do alcance da pesquisa histórica, os historiadores deveriam ser capazes de captar algo do que a leitura significava para as poucas pessoas que dela deixaram um registro. Uma terceira abordagem poderia começar com os muito conhecidos relatos autobiográficos, aqueles de Santo Agostinho, Santa Teresa de Ávila, Montaigne, Rousseau e Stendhal, por exemplo, e passar para fontes menos familiares. J. M. Gaulemot utilizou a autobiografia de Jean-Marie Duval para mostrar como um camponês podia ler e escrever sua trajetória nas fileiras do antigo regime, e Daniel Rocher descobriu um vidraceiro, Jacques-Louis Ménétral, que transcreveu sua viagem em um circuito característico pela França. Embora não levasse muitos livros na sacola às suas costas, Ménétral constantemente trocava cartas com companheiros viajantes e com namoradas. Esbanjou alguns soldos em manifestos, em execuções públicas e até compôs versos burlescos para as cerimônias e as farsas que representava com os outros trabalhadores. Quando contou a história de sua vida, organizou sua narrativa de modo picaresco, combinando a tradição oral, contos folclóricos e fanfarronadas estilizadas de reuniões masculinas, com gêneros de literatura popular, as pequenas novelas da Bibliothèque Bleue. Ao contrário de outros autores plebeus, Restif, Mercier, Rousseau, Diderot e Marmontel, Ménétral jamais conseguiu um lugar na República das Letras. Ele mostrou que a literatura tinha um lugar na cultura do homem comum. Esse lugar pode ter sido à margem, mas as margens em si fornecem indícios para a experiência dos leitores comuns. No século XVI, as notas lançadas à margem apareciam impressas sob a forma de glossários, que orientavam o leitor através dos textos humanistas. No século XVIII, o glossário deu lugar à nota de rodapé. Como o leitor seguia a peça entre o texto e o paratexto, na base ou na lateral da página, Gibbon criou uma distância irônica através do desdobramento magistral das notas de rodapé. Um estudo cuidadoso de cópias anotadas do século XVIII de The Decline and Fall of Roman Empire poderia revelar o modo como a distância foi percebida pelos contemporâneos de Gibbon. John Adams descobriu seu livro de rabiscos, acompanhando-o através de sua cópia do Discourse on the Origin of Inequality, de Rousseau. Pode-se ver o quanto a filosofia do iluminismo parecia radical para um revolucionário isolado no clima maravilhoso de Quincy, em Massachusetts. Assim dizia Rousseau na primeira edição em inglês, abre aspas, não havia qualquer espécie de relação moral entre os homens nesse estado, o estado da natureza. Eles não podiam ser bons ou ruins e nem possuíam vícios ou virtudes. É conveniente, portanto, surpreender-se o julgamento sobre sua situação, até que tenhamos examinado se há mais virtudes e vícios entre os homens civilizados, fecha aspas. E Adams, na margem, abre aspas, maravilhas sobre maravilhas, paradoxo sobre paradoxo.
Que surpreendente sagacidade possuía o Sr. Rousseau, mas esta eloquente pretensão, com sua simulação de singularidade, tornou os homens descontentes com a superstição e a tirania. Fecha aspas. Christian Beckens Stavelink encontrou um excelente local para mapear a República das Letras nas notas à margem de Prosper Marchand, bibliófilo de Leiden do século XVIII. Outros estudiosos levantaram as tendências da história literária, tentando reler os grandes livros como os grandes escritores os haviam lido, utilizando as anotações de exemplares de colecionadores, como a cópia de Diderot da Enciclopédie e a cópia de Melville dos ensaios de Emerson. Mas a pesquisa não precisa se restringir aos grandes livros ou aos livros em geral. Peter Burke está atualmente estudando os grafite da Itália renascentista. Quando se rabiscava na porta de um inimigo, os rabiscos muitas vezes funcionavam como insultos rituais, que definiam as linhas do conflito social que dividia vizinhanças e clãs. Quando ligados à famosa estátua de Pasquino, em Roma, esses rabiscos públicos estabeleciam a tônica de uma cultura de rua intensamente política. Uma história da leitura poderia ser capaz de avançar em grandes saltos da Pasquinade e da Comédie de l'Art até Molière, de Molière até Rousseau e de Rousseau até Robespierre. Minha quarta sugestão diz respeito à teoria literária. Concordo que ela possa parecer desencorajadora, especialmente para quem está de fora. Aparece envolta em rótulos imponentes, estruturalismo, desconstrução, hermenêutica, semiótica, fenomenologia, e desaparece tão rapidamente quanto surgiu, pois as tendências substituem umas às outras com desconcertante velocidade. Através delas, todas, entretanto, segue uma preocupação que poderia conduzir a alguma colaboração entre os críticos literários e os historiadores do livro, a preocupação com a leitura. Seja desenterrando estruturas profundas ou demolindo sistemas de sinais, os críticos têm cada vez mais tratado a literatura antes como atividade do que como um corpo estabelecido de textos. Insistem em que o significado de um livro não está determinado em suas páginas, é construído por seus leitores. Assim sendo, a reação do leitor torna-se o ponto-chave em torno do qual gira a análise literária. Na Alemanha, esta abordagem conduziu a um renascimento da história literária como Rezeptionsästhetik, estética da recepção, sob a liderança de Hans Robert Jauss e Wolfgang Iser. Na França, provocou uma reviravolta filosófica na obra de Roland Barthes, Paul Ricoeur, Svetan Todorov e Georges Poulet. Nos Estados Unidos, está ainda no estágio de fusão. Wayne Booth, Paul Deman, Jonathan Fuller, Geoffrey Hartman, J. Hughes Miller e Stanley Fish acrescentaram ingredientes para uma teoria geral, mas nenhum consenso emergiu de seus debates. Não obstante, toda essa atividade crítica aponta para uma nova textologia, e todos os críticos compartilham um modo de trabalho quando interpretam textos específicos. Consideremos, por exemplo, a análise de Walter Ong das primeiras frases de A Farewell to Arms, abre aspas. No final do verão daquele ano, nós vivíamos em uma casa, em uma aldeia que parecia atravessar o rio e a planície até chegar às montanhas. No leito do rio havia seixos e pedregulhos, secos e brancos ao sol, e a água era clara, movia-se depressa e era azul nos canais. Fecha aspas. Que ano? Que rio? Pergunta Ong. Hemingway não diz, pelo uso não ortodoxo do artigo definido, o rio em vez de um rio.
e de desdobramento esparso de adjetivos, ele sugere que o leitor não necessita de uma descrição detalhada da cena. Um lembrete será suficiente, porque imagina-se que o leitor já esteve lá. Hemingway dirige-se a ele como se fosse um confidente e companheiro de viagem, que apenas necessita ser lembrado das coisas para recuperar o brilho forte do sol, o sabor vulgar do vinho e o cheiro fétido da morte na Itália da Primeira Guerra Mundial. O leitor poderia objetar, e pode-se imaginar muitas reações como, abre aspas, eu sou uma avó de 60 anos de idade e não sei nada sobre os rios da Itália, fecha aspas. Não ser capaz de acompanhar o livro. Mas, se aceitar o papel que lhe é imposto pela retórica, seu ser ficcionalizado pode se avolumar até as dimensões do herói de Hemingway e pode seguir a narrativa como um companheiro de armas do autor. A retórica anterior, em geral, operava da maneira oposta. Presumia que o leitor nada sabia sobre a história e necessitava ser orientado por ricas passagens descritivas ou observações introdutórias. Assim, a abertura de Pride and Prejudice, abre aspas, é uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro de posse de uma boa fortuna deve estar desejoso de uma esposa. Por menos que se conheçam os sentimentos ou as opiniões de um tal homem que pode estar se introduzindo pela primeira vez em um ambiente, esta verdade está tão arraigada nas mentes das famílias, das cercanias, que ele é considerado como propriedade de direito de uma ou outra de suas filhas. Meu caro senhor Bennet, disse-lhe sua esposa certo dia, ouviu falar que Netherfield Park foi finalmente alugado? Fecha aspas. Esse tipo de narrativa move-se do geral para o particular. Coloca primeiro o artigo indefinido e ajuda o leitor a atingir seu rumo aos poucos. Mas sempre o mantém à distância, porque se presume que ele entre na história como alguém de fora e que está lendo para se instruir, para se divertir ou por algum propósito moral elevado. Como no caso da novela de Hemingway, deve desempenhar seu papel para que a retórica funcione. Mas o papel é completamente diferente. Os escritores inventaram muitas maneiras de introduzir seus leitores nas narrativas. Uma grande distância separa o Chame-me Ismael de Melville do devoto de Milton que reza por ajuda para, abre aspas, justificar os caminhos de Deus até os homens, fecha aspas. Mas toda narrativa pressupõe um leitor, e toda leitura se inicia a partir de um título inscrito no texto. O texto pode escavar a si mesmo e o leitor reagir contra a semente ou extrair novo significado de palavras familiares. Daí, as infinitas possibilidades de interpretação propostas pelos desconstrutivistas e pelas leituras dos originais que moldaram a história cultural. A leitura de Rousseau, de La Misanthrope, por exemplo, ou a leitura de Kierkegaard, do Gênesis 22. Mas seja o que for que se faça dela, a leitura ressurgiu como fato central da literatura. Se é assim, chegou o momento de se realizar uma união entre a teoria literária e a história dos livros. A teoria pode revelar a variedade nas reações potenciais a um texto, ou seja, aos constrangimentos retóricos que dirigem a leitura sem determiná-la. A história pode mostrar que as leituras realmente ocorrem, ou seja, dentro dos limites de um corpo imperfeito de evidência. Estando atento à história, os críticos literários podem evitar o perigo do anacronismo, pois eles, às vezes, parecem supor que os ingleses do século XVII liam Milton e Bunyan como se fossem professores secundários do século XX. Levando em conta a retórica, os historiadores podem encontrar indícios para o comportamento que de outra forma seria desconcertante, como as paixões despertadas de Clarissa até La Nouvelle Héloïse ou e de Weather até René.
Por isso, eu argumentaria em prol de uma estratégia dupla, que combinaria a análise textual com a pesquisa empírica. Dessa maneira, seria possível comparar os leitores implícitos dos textos com os leitores reais do passado e, através dessas comparações, desenvolver tanto uma história quanto uma teoria da reação do leitor. Tal história poderia ser reforçada por um quinto modo de análise, baseado na bibliografia analítica, estudando os livros como objetos físicos. Os bibliógrafos demonstraram que a disposição tipográfica de um texto pode, em uma extensão considerável, determinar seu significado e a maneira como foi lido. Em um estudo notável de Congreve, D.F. Mackenzie mostrou que o dramaturgo neo-elisabetano Obsceno, conhecido por nós pelas edições em quarto do final do século XVII, passou por um renascimento tipográfico em sua velhice e emergiu como um imponente autor neoclássico dos 3 volumes em oitavo das obras publicadas em 1710. As palavras isoladas raramente mudam de uma edição para outra, mas a transformação no formato dos livros proporcionou às peças um sabor inteiramente novo. Acrescentando divisões de cena, personagens agrupados, linhas realocadas e representando as liaisons de scène, Congreve adapta seus antigos textos ao novo modelo clássico derivado do palco francês. Passar dos volumes em quarto para os volumes em oitavo é transferir-se da Inglaterra elisabetana para a georgiana. Roger Chartier encontrou implicações similares, porém mais sociológicas, nas metamorfoses de um clássico espanhol, História de la vida del Buscón, de Francisco de Quevedo. A novela foi originalmente destinada a um público sofisticado, tanto na Espanha, onde foi publicada pela primeira vez em 1626, quanto na França, onde foi lançada em uma elegante tradução em 1633. Mas, em meados do século XVII, as editoras Oudot e Garnier, em Troyes, começaram a publicar uma série de edições baratas em brochura, que a tornaram durante 200 anos a peça principal vital da literatura popular, conhecida como Bibliothèque Bleue. Os editores populares não hesitaram em remendar o texto, mas concentraram-se primeiramente no formato do livro, o que Chartier chama de mise en livre. Fragmentaram a narrativa em unidades simples, encurtando as frases, subdividindo parágrafos e multiplicando o número de capítulos. A nova estrutura tipográfica implicava em um novo tipo de leitura e em um novo público. As pessoas humildes, a quem faltava a felicidade e o tempo para absorver longos trechos de narrativa. Os episódios curtos eram autônomos. Não necessitavam ser unidos por subtemas complexos e desenvolvimento de personagens, porque proporcionavam material suficiente para preencher uma vieille. Assim sendo, o livro em si tornou-se antes uma coleção de fragmentos do que uma narrativa contínua, e poderia ser reunido por cada leitor ouvinte à sua própria maneira. Exatamente como esta apropriação ocorreu, permanece um mistério, porque Chartier se limita a analisar o livro como um objeto físico, mas mostra como a tipografia se abre para a sociologia, como o leitor implícito do autor tornou-se o leitor implícito do editor, descendo a escala social do antigo regime e penetrando no mundo que seria reconhecido no século XIX como o grande público. Poucos bibliógrafos, historiadores do livro, aventureiros, começaram a especular sobre as tendências de longo prazo na evolução do livro. Argumentam que os leitores reagem mais diretamente à organização física dos textos que ao ambiente social que os rodeia. Assim, pode ser possível aprender algo sobre a história remota da leitura,
praticando-se uma espécie de arqueologia textual. Se não podemos saber precisamente como os romanos liam Ovídio, podemos supor que, assim como a maior parte das inscrições romanas, os versos não continham a pontuação, parágrafos ou espaços entre as palavras. As unidades de som e significado provavelmente estavam mais próximas dos ritmos da fala do que as unidades tipográficas. Os prefixos, as palavras e as linhas da página impressa, a página em si como uma unidade do livro, data apenas do 3º ou 4º séculos depois de Cristo. Antes disso, tinha-se que desenrolar um livro para lê-lo, uma vez que as páginas reunidas, o códex, substituíram os rolos, volumen, os leitores podiam facilmente se movimentar para trás e para diante através dos livros, e os textos tornaram-se divididos em segmentos que podiam ser limitados e indexados. Mas muito tempo depois dos livros terem adquirido sua forma moderna, a leitura continuou a ser uma experiência oral apresentada em público. Em um momento indeterminado, talvez em grandes mosteiros no século VII e certamente nas universidades do século XIII, os homens começaram a ler silenciosamente e sozinhos. A mudança para a leitura silenciosa pode ter envolvido um ajustamento mental maior que a mudança para o texto impresso, pois ela transformou a leitura em uma experiência individual, interior. É claro que a impressão fez diferença, mas provavelmente foi menos revolucionária do que em geral se acredita. Alguns livros tinham frontispício, índice, index, paginação e editores que produziam muitas cópias a partir do original para um grande público leitor antes da invenção do tipo móvel. Durante o primeiro meio século de sua existência, o livro impresso continuou a ser uma imitação do livro manuscrito. Sem dúvida, era lido pelo mesmo público da mesma maneira. Mas após 1500, livros, panfletos, manifestos, mapas e cartazes impressos atingiram novos tipos de leitores e estimularam novos tipos de leitura. Cada vez mais padronizado em seu formato, mais barato em seu preço e espalhado em sua distribuição, o novo livro transformou o mundo. Ele simplesmente não supria mais informação. Proporcionava uma forma de entendimento, uma metáfora básica do sentido da vida. Portanto, foi durante o século XVI que os homens tomaram posse da palavra. Durante o século XVII, começaram a decodificar o livro Natureza. E no século XVIII, aprenderam eles próprios a ler. Com a ajuda dos livros, Locke e Condillac estudaram a mente como uma tábula rasa, e Franklin formulou o epitáfio para si mesmo. Abre aspas, o corpo de Benjamin Franklin, impressor. Como a capa de um velho livro, seu conteúdo é arrancado e despido de sua inscrição e brilho. Aqui jaz, alimento para os vermes, mas a obra não será perdida, pois, como ele acreditava, vai aparecer uma vez mais em uma edição nova e mais elegante, corrigida e melhorada pelo autor. Fecha aspas. Não quero interpretar muito a metáfora, pois Franklin já se empenhou nisso até a morte, mas antes de voltar a um ponto tão simples que pode escapar à nossa observação, a leitura tem uma história. Não foi sempre e em toda parte a mesma. Podemos pensar nela como um processo direto de se extrair informação de uma página. Mas, se a considerássemos um pouco mais, concordaríamos que a informação deve ser esquadrinhada, retirada e interpretada. Os esquemas interpretativos pertencem a configurações culturais que têm variado enormemente através dos tempos. Como nossos ancestrais viviam em mundos mentais diferentes, devem ter lido de forma diferente, e a história da leitura poderia ser tão complexa quanto a história do pensamento. Seria tão complexa, de fato, que os 5 passos aqui sugeridos
poderiam conduzir a direções disparatadas ou nos pôr circulando indefinidamente em torno do problema sem penetrar em seu âmago. Não há caminhos diretos ou atalhos, porque a leitura não é uma coisa distinta, como uma constituição ou uma ordem social, o que pode ser rastreada através do tempo. É uma atividade que envolve uma relação peculiar. Por um lado, o leitor, por outro, o texto. Embora os leitores e os textos tenham variado segundo as circunstâncias sociais e tecnológicas, a história da leitura não deve ser reduzida a uma cronologia dessas variações. Deveria ir além para confrontar o elemento de relação no cerne da questão. Como as funções variadas do leitor interpretavam textos desiguais? A questão soa obscura, mas muita coisa depende disso. Consideremos a frequência com que a leitura mudou no curso da história, a leitura que Lutero fez de Paulo, a leitura que Marx fez de Hegel, a leitura que Mao fez de Marx. Esses pontos se sobressaem em um processo muito mais profundo, muito mais vasto, o esforço eterno do homem para encontrar significado no mundo que o cerca e no interior de si mesmo. Se pudéssemos compreender como ele tem lido, poderíamos nos aproximar de um entendimento de como ele compreende a vida. E dessa maneira, da maneira histórica, poderíamos até satisfazer parte de nossa própria ânsia de significado. Apêndice. Um cabinet littéraire, provinciano, em 1779. A circular que se segue apresenta um raro vislumbre de um cabinet littéraire, ou clube de leitura na França pré-revolucionária. Foi enviada por P. J. Bernard, um livreiro de Lunéville, para os oficiais da gendarmerie local em setembro de 1779. Bernard queria convencer os gendarmes a se associarem a seu gabinete e por isso enfatizava a sua utilidade para os militares. Mas provavelmente se parecia com estabelecimentos similares disseminados através da França provinciana. A circular provém do arquivo de Bernard, localizado entre os documentos da Société Typographique de Neuchâtel, na Bibliothèque Publique et Universitaire de Neuchâtel, na Suíça. Sua ortografia não foi modernizada ou corrigida. Abre aspas. Aos senhores gendarmes, senhores, o senhor Bernard, proprietário do cabinet littéraire de la Gendarmerie, autorizado pelo senhor Marquês d'Altichamp, tem a honra de comunicar-lhes que, encorajado pela aprovação de seus subscritores, desejaria fundar um estabelecimento de maior alcance e mais útil. Ele gostaria que, mediante uma subscrição certa e invariável, os senhores gendarmes encontrassem em seu estabelecimento todos os recursos literários que pudessem desejar. Uma casa cômoda, grande, bem iluminada e aquecida, que estaria aberta todos os dias, das 9 da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde às 10 da noite, ofereceria desde agora aos amadores 2.000 volumes que seriam aumentados em 400 a cada ano. Os livros estariam à disposição dos senhores gendarmes, que, entretanto, não poderiam retirá-los da biblioteca. O senhor Bernard se compromete a conseguir, habitualmente, 2 jornais de Linguet, 2 Mercure, 2 journaux militaires, 2 journaux d'affaires de l'Amérique e d'Angleterre, 2 esprit de journaux, 2 Courrier de l'Europe, 2 Gazettes de France, 2 Gazettes de Liège, 2 Gazettes de l'Haye, 2 Gazettes de Bruxelles, 2 Courrier de Banry, 2 Courrier de Deaupont, 2 Bulletins
aos quais seriam acrescentados obras e instrumentos de matemática, mapas geográficos, éditos militares e tudo que diz respeito a um oficial. O senhor Bernard, tão sensível ao prazer de ser útil quanto ao seu interesse particular, limitará a cada subscrição a 3 libras por ano. Assim, será a disposição da casa. Uma sala ao resto do chão será destinada à conversação, assim como um aposento no primeiro andar. Os outros ficarão à disposição dos leitores das gazetas, das obras de literatura, etc. Não será permitido nenhum jogo, por qualquer pretexto. O reconhecimento que o senhor Bernard tem devotado ao corpo dos gendarmes faz com que ele utilize todos os meios para ser-lhe agradável. Está convencido de que os senhores gendarmes vão considerar favoravelmente o seu projeto e acrescenta as obrigações de que já lhes deve a homenagem de um eterno reconhecimento. O senhor Bernard roga aos senhores gendarmes que apoiarem seu projeto queiram conceder-lhe sua assinatura. Fecha aspas. Robert Darnton, História da Leitura.